Hoje nós vamos falar então de um assunto muito importante, que são as fases do trader esportivo. Esse é um assunto muito importante se o que você deseja é atingir os lucros consistentes no trade esportivo. O que acontece é o seguinte: no mercado do trade esportivo, as pessoas não falam das suas dores, né? Verdade. As fases que nós passamos no nosso passo a passo, até a sua formação de um trader profissional. Exatamente. E hoje a gente volta um pouco nesse assunto para detalhar mais, para sanar de vez as dúvidas dos nossos parceiros. E é um assunto muito importante, Gilson, e que é pouco falado mesmo. Será que é tão pouco falado porque já vai direto para a guerra? Eu volto sempre naquele ponto de que o trade esportivo parece ser intuitivo e não é. E por parecer que já deve ir direto para a guerra, como você está ilustrando, é que as pessoas acabam não falando desses pontos que são importantes, que são as fases. A gente precisa seguir passo a passo e respeitar cada uma dessas fases. Na sua opinião, de toda a sua experiência, quais foram as fases de desenvolvimento de um trader esportivo, principalmente a sua fase? Hoje eu entendo, Gilson, como você disse, lá atrás a gente não tinha essa consciência e talvez por isso a gente errou tanto. Mas hoje eu entendo que existem 3 fases, pelo menos, em que um trader esportivo pode estar, vamos dizer assim. E tem uma fase inicial que é indispensável. A primeira fase é a fase mecânica. A segunda fase é a fase subjetiva e a terceira fase é a fase intuitiva. A fase mecânica, Gilson, é a fase inicial que todo mundo tem que iniciar por ela, não tem como. Por isso é uma fase inicial indispensável que, se você quiser pular essa etapa, pode ser muito prejudicial. E nessa fase você desenvolve algumas coisas. Você entende os fundamentos do trading esportivo que você, como profissional desse negócio, precisa conhecer. A gente aprende como funcionam os mercados, o que é uma odd, para que lado o mercado se movimenta, quais são os mercados disponíveis para investir. A gente conhece o software, nós entendemos como funcionam as análises, seja análise pré-jogo, análise ao vivo. Nessa fase a gente entende sobre gestão de banca. Nessa fase a gente desenvolve estratégias, porque sem estratégias, Gilson, aí volta aqui um ponto muito importante. Talvez o fato das pessoas não entenderem o que é uma estratégia de trade e não desenvolver uma estratégia, talvez as impeçam de cumprir essa primeira fase, porque essa primeira fase é uma fase que depende extremamente de estratégias e regras. Sem isso, você não consegue passar pela fase mecânica. Ela é mecânica exatamente por isso, porque tem regras claras e definidas para você seguir. Então, nessa fase, você entende todo esse fundamento e desenvolve o seu emocional. Quando você entende o fundamento, você está seguro do que é o mercado, você tende a ter um emocional mais equilibrado. E aí você vai desenvolver ele também na prática. Nessa fase, você começa a se tornar autoconfiante, você tem segurança para investir, você sabe o que você está fazendo. Na fase mecânica, você atinge os lucros consistentes. É nessa fase que tudo acontece. As outras fases são evoluções. A segunda fase, que seria a fase subjetiva, é uma fase que você ainda está um pouco apegado aqui às regras e tudo que você aprendeu na fase mecânica, mas você já tem alguma liberdade, uma liberdade adicional. Você já consegue tomar algumas decisões onde você envolve o subjetivo, aquilo que você interpreta. Você passou tanto tempo numa fase mecânica, investindo, seguindo regras e vendo as coisas acontecerem, é o que a gente fala, tempo de frente de tela de computador. Você tem tanta rodagem ali naquele negócio que agora você já consegue interpretar de uma forma subjetiva ali, tomar decisões subjetivas combinadas com o que você viveu naquela fase anterior, que é a fase mecânica. Então você ainda tem uma parte que é mecânica, você ainda segue algumas regras, você consegue ainda visualizar as suas estratégias, mas toma algumas decisões subjetivas. E a última fase, que seria a fase intuitiva, e aí aqui é bom explicar que é um intuitivo diferente daquele que já começa achando que o trade esportivo é intuitivo. Você não decide ser intuitivo nessa fase, você se torna intuitivo numa evolução, intui sobre o método que você desenvolveu. Você está intuindo sobre o método. Você chega a um ponto em que, baseado naquilo tudo que você viveu até agora, você está assistindo um jogo e você já sabe o que esperar da movimentação no mercado. Você sabe muito bem disso. Quando o mercado começa a chegar num determinado momento, você já sabe o que vai acontecer logo em seguida, por tanto tempo que você vivenciou daquele mercado ali. Você já não está mais, será o que acontece daqui para frente? Não, eu já vivi isso tantas vezes que eu sei exatamente para que lado esse mercado vai assim que esse gol acontecer, ou se esse escanteio não se converter em gol, ou se essa falta não acontecer o gol. Eu já sei o comportamento do mercado. Da mesma forma dos próprios times, dos próprios jogadores e das suas próprias estratégias. Então você começa a trabalhar
com muita liberdade e ser intuitivo sobre o método. Já não é mais aquele intuitivo do começo que não funciona porque você está intuindo daquilo que você nem sabe o que é. Então você primeiro absorve todo o conhecimento, cria a estrutura para evoluir para essas outras etapas. Mas uma informação que é importante, Gilson, é que você pode ficar na fase mecânica, e eu conheço algumas pessoas que têm há anos lucros consistentes no trade esportivo e só trabalha de forma mecânica. Ela é suficiente para te garantir os lucros consistentes. A evolução para a fase subjetiva e intuitiva pode acontecer ou não, e você também não escolhe, isso vai acontecendo naturalmente. A fase final, que seria essa fase intuitiva, é como se fosse nas artes marciais a faixa preta.